A Antártida é um dos lugares mais misteriosos da Terra, sem falar de sua temperatura congelante de menos 50 graus Celsius, que podem até mesmo chegar a menos 89 graus. O continente, por incrível que pareça, não tem fusos horários e chama a atenção por toda a sua beleza. E falando em mistério, no vídeo de hoje você vai conferir coisas misteriosas encontradas na Antártida que não podem ser explicadas. Crânios alongados. Você já ouviu falar em jornais, internet, revistas e etc. nos crânios misteriosos que foram encontrados por cientistas na região da Antártida? Eu acredito que ainda não. Pois bem, após esta descoberta misteriosa, os pesquisadores acharam que os crânios poderiam ser de extraterrestres ou de habitantes remotos da região. Chega até a assustar, né? Mas com toda essa história, muitas pessoas vieram à tona e começaram a expressar opiniões divergentes sobre os 3 crânios desvendados pelos arqueólogos. O fato chamou a atenção, porque a região da Antártida só foi habitada pelos seres humanos em 1820, mas os crânios aparentavam ser anteriores a tal habitação. Meteorito de 18 quilos. O meteorito foi encontrado perto de uma base belga da Princesa Elizabeth na Antártida. No planeta já havia caído uma da mesma espécie que pesava cerca de 60 toneladas e retirado do solo da Namíbia em 1955. E se ele está deste tamanho na Terra, algo diz que no espaço ele foi bem maior. Meteoritos são pedras que, diferentemente de meteoros, sobrevivem à entrada na atmosfera da Terra e chegam ao solo, mas quando eles chegam ao chão podem fazer um estrago durante a sua trajetória, atingindo prédios, casas ou até mesmo pessoas. Fósseis de dinossauros. Você já teve a experiência de ver ao vivo um osso de dinossauro? Não? Segundo fontes da emissora ABC da Austrália, uma missão científica recolheu pelo menos 1 tonelada de fósseis e ossos de dinossauros de 71 milhões de anos atrás. Imaginem só que louco seria você ver se um desses na sua frente. Pois é, a maioria desses fósseis estava localizados no oceano. Os cientistas reuniram-se para eleger uma das poucas partes da Antártida onde o solo era rochoso e fica exposto na superfície durante o verão austral. Nessa missão foram encontrados restos de dinossauros, uma espécie de dinossauro Prosauropoda, que viveu na atual América do Sul há aproximadamente 215 milhões de anos atrás, no final do período Triássico. Foram encontradas também peças de plesiosauros e fósseis de pássaros que viviam neste período, entre outros. Os primeiros restos de dinossauros na Antártida foram encontrados no ano de 1986 na ilha James Ross. Animal misterioso. Conhecida como Eolagisca gigantea, essa criatura tem o tamanho de um camarão e foi encontrada na Antártida. O animal possui cerca de 6 centímetros e uma bizarra mandíbula com 4 presas afiadas. Além disso, o bicho possui uma espécie de cauda, como se fosse formada por alguns espinhos. E você, o que achou dessa criatura? Realmente o fundo dos oceanos está cheio de bizarrices que aos poucos vão sendo descobertas. Geleira que sangra. A bióloga Jill McCook, da Universidade de Dartmouth, recolheu e estudou o líquido. Ela descobriu 17 espécies de bactérias, mas todas são desconhecidas e não têm um nome científico. E só existem nesse lugar que sangra. O tal sangue é água salgada misturada com óxido de ferro e é produzido pelas bactérias que dissemos anteriormente. Elas vivem embaixo de geleiras e se alimentam do ferro no solo e depois secretam esse líquido que parece sangue. Um fato interessante é que essas bactérias podem viver sem luz nenhuma, a 7 graus negativos, e suportam também uma pressão atmosférica 40 vezes maior do que o normal, o lugar mais seco do planeta. Você já ouviu falar sobre os vales secos de McMurdo ou vales da morte da Antártida? Não? Bom, eles são um conjunto de vales sem neve na Antártida, que está localizado no interior de Vitória, a oeste do Estreito McMurdo. Esta região é inabitável e inclui o Lago Vida e o Rio Onyx. Os ventos da região chegam a incríveis 320 km por hora, e há 2 bilhões de anos que eles não veem chuva lá por conta da água que é evaporada rapidamente, e sendo assim o local mais seco do planeta. Caixas de uísque congeladas. Você curte uísque? Então imagine que você está tranquilo andando pela Antártida e dá de cara com 3 garrafas de uísque conservadas por mais de 100 anos. Top, não é? Dependendo do seu gosto, seria bem legal. Estas garrafas foram levadas pelo explorador inglês Ernest Shackleton à Escócia para uma análise. Inicialmente, a caixa congelada com as garrafas de uísque McKinley foram transportadas à Nova Zelândia para serem cuidadosamente descongeladas, antes de
de seguir para o proprietário da marca escocesa White & Mackey. Mesmo com a caixa congelada, devido à temperatura de cerca 30 graus Celsius negativos, o uísque estava líquido, pois ela foi destilada em 1896 ou entre aí o ano de 1897. Criatura descoberta nas profundezas. Meus amigos, novamente criaturas misteriosas avistadas nas profundezas da Antártida. Este animal é um pepino do mar da espécie Enipiastes exínia. Ele foi encontrado a cerca de 3.000 metros de profundidade dos arredores da Antártida Oriental. Uma coisa interessante é que, ao contrário da maioria dos pepinos do mar, em vez de ficar com o corpo enterrado, os Enipiastes exínia possuem uma estrutura igual a barbatanas, o que permitem que eles voem pelas profundezas como se fossem passarinhos. E novamente, galera, aqui é o David, e lembrando, deixa o seu like aqui nesse vídeo, você pode citar também aqui embaixo nos comentários qualquer tema de vídeo que vier à sua cabeça. Então é isso, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, galera, aqui do canal Universo Curioso.